This is your wake up. Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. E este aqui é o quadro Plágios e Mais Plágios. E agora eu vou falar sobre o dilúvio. Gente, é engraçado que quando a gente vai pesquisar, a gente acaba descobrindo mais um monte de coisas, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês uma matéria muito boa, certo? E falando sobre as outras obras que vieram antes, certo? E não apenas, sabe, a Epopeia de Gilgamesh, tem também um mito anterior à Epopeia de Gilgamesh na história, mostrando que isso é apenas um mito, uma lenda copiada. Lembrando, vou falar uma coisa para vocês: no judaísmo e no cristianismo, no Islã também, nada é original, tudo plágio, certo? Tudo plágio. Deixa eu tomar um pouquinho do meu café aqui. Vou nem precisar dar uma aula, não. Só vou pegar aqui, vou ler. A matéria já está prontinho aqui, só mostrando o que nós falamos há muito tempo, certo? Vamos lá, gente. Dilúvio, a verdade por trás do mais universal dos mitos. Lembrando, isso é um mito, tá? Dilúvio é um mito. Nem vou entrar nas questões científicas aqui, certo? Nem vou entrar aqui, que eu já tratei em outros assuntos, em outros vídeos, certo? E depois eu vou falar sobre isso, as questões, as implicações científicas disso, cada detalhe que não tem como acontecer isso, certo? Mas vamos colocar aqui na tela para vocês. Olha aqui, ó. Dilúvio, a verdade por trás do mais universal dos mitos. Noé não foi o primeiro proprietário da arca. O mito do dilúvio é bem mais antigo do que a própria Bíblia. Opa, se é antigo, então ele influenciou de alguma forma. E mostra como várias culturas lidam com o medo em comum. O de que o mundo, como nós o conhecemos, às vezes acaba, mas sempre renasce. Tempos após a criação do mundo, Deus se cansa da obra e decide varrer a humanidade com um grande dilúvio. Mas um herói é escolhido para ser salvo com sua família. Deus ordena que ele construa uma arca e carregue nela um casal de cada espécie de animal para todos darem continuidade à vida após a catástrofe. Ao final do dilúvio, esse escolhido solta uma pomba para averiguar se há terra firme por perto. Você conhece essa história, mas talvez não saiba o nome do protagonista, porque ele não se chama Noé, atende por Atrahasis. Que merda, hein? Sabia não? Ou algo do gênero. Vou chamar assim. Essa história foi escrita 18 séculos antes da Era Comum. Porque Cristo não existiu, tá, gente? Isso aqui é história. Acabou de dormir. Eu não uso essa palavra antes de Cristo. Eu uso antes da Era Comum. Em mais de 1000 anos antes da Bíblia, o épico de Atrahasis, eu vou pronunciar esse som aqui como um H um pouco aspirado, porque geralmente aquelas línguas, quando são transliteradas com H, geralmente tem esse som, tá? Mas não sei se é essa a pronúncia, mas vou pronunciar assim, certo? Na verdade, o tal herói nem tem exatamente um nome, mas um título. Atrahasis significa grande sábio em acádio, o idioma da Babilônia. O Deus que ordenou o dilúvio também é outro. Ué, não existe um só? Pois é, né? Seu nome é Enlil ou Enlil. Ele decidiu destruir a vida na terra por um motivo mais comum em condomínios do que em textos sagrados. A humanidade estava fazendo muito barulho e não deixava ele dormir. Foi um outro Deus chamado Enki que avisou Atrahasis do futuro desastre e ordenou a construção da arca. Veja aí, né, gente? Essa narrativa também está presente na Epopeia de Gilgamesh. Essa foi escrita um pouco depois, 13 séculos antes da Era Comum. Retomando o relato original de 500 anos antes. Nessa história, o rei da Suméria encontra um homem chamado Utnapishtim, que nada mais é do que uma outra versão do próprio Atrahasis. Gilgamesh vai em busca do homem que, além de ultrassábio, é imortal, em uma busca da receita da vida eterna. Ao longo da conversa, Utnapishtim conta que
presenciou o grande dilúvio. Essas narrativas são as precursoras da versão, essas narrativas são as precursoras da versão protagonizada por Noé. Para entender como elas deram origem à história diluviana mais famosa de todas, é preciso dar um passo atrás, bem atrás, para o berço da civilização. Da Mesopotâmia ao mundo. O registro do mito diluvial é quase tão antigo quanto a própria escrita. Como você pode imaginar, as literaturas de Atrahasis e Gilgamesh não foram contadas em livros de papel. Elas estão imortalizadas em tabletes de argila, gravados com uma espécie de carimbo, ou cunho. Daí vem a escrita cuneiforme, tá, gente? Em vez do abecedário, são riscos e triângulos que dão formato ao texto. É o alfabeto cuneiforme, considerado a forma de escrita mais antiga da humanidade. A escrita surgiu a apenas 1000 quilômetros de onde Jesus viria a nascer. Não nasceu coisa nenhuma, né? Viria a nascer na historinha, né? Mas 32 séculos antes. Foi nas margens dos rios Tigre e Eufrates que alguns grupos humanos se acomodaram para criar o que viriam a ser as primeiras cidades da história: Ur, Eridu e Uruk. Essa última, inclusive, inspirou o nome que a região tem hoje, Iraque. Pela primeira vez, o homem adaptava a natureza ao seu estilo de vida e não o contrário. Se hoje você tem água encanada, consulta o horóscopo e consegue ler este texto, agradeça aos criadores dessas primeiras cidades, os sumérios. Sim, eles foram astrônomos e astrólogos. A astronomia e a astrologia, elas vieram juntas depois que se separaram. Eles desenvolveram tecnologias revolucionárias, a começar pela escrita. Primeiro, ela era apenas uma representação literal daquilo que existia em volta, basicamente desenhos de animais e objetos. A vida urbana trouxe mais comércios, mais estoques, contas a pagar, mais exércitos a manejar. E os sumérios foram adaptando sua grafia de modo que ela representasse ideias cada vez mais complexas. Com o tempo, as figuras passaram a representar não objetos, mas sons, e podiam ser combinadas num código quase mágico, capaz de reproduzir toda a fala humana. Nascia a escrita. O detalhe é que esse processo levou milhares de anos, por isso há um salto tão grande entre os primórdios da escrita e o registro das primeiras literaturas épicas e fantásticas. A narrativa do dilúvio contida no épico de Atrahasis provavelmente já existia antes, mas era repassada oralmente. O surgimento da escrita só possibilitou que ela fosse passada para o papel, ou melhor, para a argila. Aí não deu outra, a história se espalhou como um best-seller pelo mundo antigo. As grandes cidades da Mesopotâmia eram os principais eixos comerciais e econômicos do seu tempo. Gente de todas as regiões ia até lá para fazer comércio e acabava levando um pouco da cultura local para casa. Não é de se espantar que uma narrativa tão importante como a do grande dilúvio universal fizesse sucesso na época. Quero repetir isso aqui, ó. Aí não deu outra. A história se espalhou como um best-seller pelo mundo antigo. As grandes cidades da Mesopotâmia eram os principais eixos comerciais e econômicos do seu tempo. Gente de todas as regiões ia até lá para fazer comércio e acabava levando um pouco dessa cultura para casa. Não é de se espantar que uma narrativa tão importante como a do grande dilúvio universal fizesse sucesso na época. Então por que influenciou? Porque a Babilônia era o grande centro ali do mundo antigo. E claro, os povos mais desenvolvidos influenciam os menos desenvolvidos. Sempre foi assim. O terceiro mundo, vamos chamar assim, né? Vamos usar uma linguagem agora da nossa época. O terceiro mundo sempre copia o primeiro. É assim. A mesma narrativa foi traduzida, reinventada, recontada e ressignificada em diversas religiões e culturas. Vamos dizer, plagiados mesmo. A mitologia grega possui Deucalião, que é outra mitologia também, é outro plágio. O filho de Prometeu que constrói um barco para se salvar do dilúvio de Zeus. A mitologia nórdica também tem sua versão, é só trocar a água por sangue. Ela está presente até no hinduísmo, quando Deus Vishnu encarna na forma de um peixe para avisar ao humano que o dilúvio está por vir. E olha, meu filho, vou falar uma coisa para vocês.
o hinduísmo é muito anterior ao cristianismo e também é anterior ao judaísmo. E é claro, existe a versão que você bem conhece, que é o que é claro, né? A versão na Bíblia, ou seja, plágio, né? A Bíblia antes da Bíblia. Gente, essas ilustrações são ótimas, tá? Acho que é de Justin, o cara que fez essas ilustrações é fera, tá? Eu gostei. Não é nada mais do que um Atrahasis moderno. E digo moderno porque, para os escrivães da Bíblia hebraica, os tempos sumérios estavam quase tão distantes deles quanto a Idade Média. É provável que as histórias do Gênesis tenham sido escritas por volta do século 7 ou 8, antes da Era Comum, 700 anos depois da narrativa de Gilgamesh, que por sua vez vem 500 anos depois de Atrahasis. Lembrando, gente, aqui está falando mais ou menos que o Gênesis provavelmente foi escrito por isso aqui 7 ou 6 antes da Era Comum, mas só terminou de ser escrito no ano 400 antes da Era Comum. E você pode ler um livrinho bonitinho chamado Introdução ao Pentateuco, tá? De onde eu tirei essa fonte, essa informação. Ou seja, um livro cristão que eu não estou inventando nada. Essas coisas que você vê em Bíblias Bíblias pentecostais, que, falando que, por exemplo, você pega aqui Gênesis, vou mostrar para vocês, vou pegar aqui, vocês conseguem ver. Deixa eu ver, aqui tem a data, né? Se vocês conseguem ver aqui, a data aqui, quando você vê isso aqui, ó, em Bíblias protestantes, não sei se dá para ver aí. Isso aqui, nada mais é do que mentira, tá, gente? Porque esses caras querem colocar como se o Gênesis fosse escrito muito, muito antes. Não, só começou a ser escrito lá pro século 7 ou 6 da Era Comum. Isso só terminou no ano 400, certo? Que eles chamam de antes de Cristo, que é antes da Era Comum. Simples assim. Vou voltar aqui para a tela. Vamos lá. Não coincidentemente, os hebreus estavam na Mesopotâmia bem nessa época. O imperador Nabucodonosor II escravizou e deportou o povo hebreu para as margens do Tigre e do Eufrates. Esse cativeiro ele existiu, o cativeiro babilônico. Diferente do egípcio, que só aconteceu na mitologia. O território que abrigava Ur, Uruk e Eridu agora não se chamava mais Suméria, tinha mudado de nome para Babilônia, certo? Os antepassados dos hebreus já tinham contato com a cultura e religião da Mesopotâmia antes, mas é provável que eles só tenham fixado as narrativas da Bíblia durante o cativeiro. Os exilados hebreus, afinal, eram uma elite que precisava permanecer unida, ter algo em comum, diz Pedro Paulo Furani, professor de História Antiga e Arqueologia na Unicamp. 1200 anos separam o dilúvio de Atrahasis da Bíblia. A Bíblia não esconde de onde vem a inspiração dos escritos sagrados. Segundo o Velho Testamento, o próprio Abraão, patriarca dos hebreus, nasceu em Ur. Mas por que será, hein? O mito da criação do homem a partir do barro também já estava registrado em outra passagem do épico de Atrahasis. Que vergonha, hein? A inspiração mesopotâmica está presente do início do Gênesis até o dilúvio de Noé. Elas não pretendem ser registros históricos, estão ali como relatos mitológicos que servem como alegoria para passar um ensinamento, diz o professor. Quem é sério, mesmo que seja religioso, vai falar isso aqui que o professor falou, gente. Certo? Você vê que eu não estou inventando nada, né? Então lá. A presença de relatos diluvianos entre mesopotâmios, hebreus, gregos e outros povos não é indicativo histórico de um dilúvio universal. Claro, né? Algo que não existiu, ó. Quem estuda sabe que isso não existiu, não passa de mito. Ele foi inspirado em enchentes, ó, olha aqui, o fundo de verdade por trás. Ó. Ele foi inspirado em enchentes e inundações recorrentes, mesmo como dos próprios rios Tigre e Eufrates, bem onde estavam aquelas primeiras civilizações. Para as religiões, o importante não é a veracidade histórica, e sim a simbologia que a destruição pelas águas carrega. Divisor de águas. A água era um símbolo forte entre os mesopotâmicos. Na língua suméria, a água era representada pelo mesmo ideograma de fertilidade. A cheia anual do rio Tigre tinha até um deus dedicado a ela, um certo Ningirsu. Gilgamesh era chamado de o quinto rei sumério após o dilúvio.
A ideia do dilúvio servia como marcador temporal. Os registros sumérios dividem seus reis entre aqueles que governam antes e depois da enchente universal. Os monarcas antediluvianos, de acordo com as lendas, reinavam por mais de 2000 anos cada um. De onde será que vem esse negócio de longevidade, hein? Pois é, né, gente? Outro plágio aqui, mas não vou nem entrar nisso aqui, não. As listas de reis só passam a registrar tempos de governo mais plausíveis para depois da catástrofe. O dilúvio, para eles, dividia a história da humanidade em duas: uma época fora do comum e o tempo em que a humanidade assumiu as características atuais, diz Jacinto Lins Brandão, autor da tradução brasileira da Epopeia de Gilgamesh. É exatamente o que acontece na história bíblica. Antes do dilúvio, o mundo era repleto de gigantes, de homens que viviam por séculos. Não é só Matusalém. O personagem sinônimo da Idade Avançada, o próprio Adão, de acordo com a mitologia do gênero. Bem expressado aqui, bem expresso aqui, ó. Mitologia do gênero. Viveu até 930 anos. Depois do reset aquático, o mundo bíblico fica um pouco mais realista. Pois é, né, gente? Logo, a própria longevidade vem de outros mitos. O conceito do dilúvio talvez ilustre outro divisor de águas. Falei de sacanagem, tá, gente? Divisor de águas. A própria invenção da escrita. Não é só isso. Também tem o fato de que as histórias eram bem antigas já. De acordo com a arqueologia, o Gilgamesh de verdade teria governado os sumérios entre 2,8 mil e 2,5 mil antes da Era Comum. Por quê? Mas peraí, como é que ele vai reinar esses 3 séculos aqui? Isso aqui situa-se aproximadamente onde teria vivido esse cara, tá? O Gilgamesh, existiu um cara chamado, o que tudo indica que existia um Gilgamesh, não da mitologia, que teria reinado, certo? Agora vestígio de Noé, de Moisés, você não encontra. Moisés, Noé, Abraão, você não vai encontrar. Continuando, mas a epopeia na qual ele aparece como herói, como vimos, só foi escrita 1000 anos depois. É como se alguém de hoje tentasse escrever a Europa da Idade Média se baseando apenas em relatos orais. Outras enchentes. O dilúvio universal, como dissemos, pode não ter existido. Na verdade não existiu, né? Impossível. Mas nem por isso ele deixa de ser universal. É que histórias bem parecidas também surgiram espontaneamente em populações que não tiveram contato com a Mesopotâmia. Os chineses possuem dezenas de narrativas diluviais. Os astecas diziam que o dilúvio foi responsável por transformar humanos em peixes. Para a tribo Lakota da América do Norte, o único sobrevivente ao dilúvio foi um corvo. Os aborígenes da Austrália transmitem sua história do dilúvio em forma de conto para crianças. Um sapo tinha bebido toda a água do mundo e acabou soltando tudo de uma vez. Você pode ver que tem divergências entre elas, né? Até as tribos indígenas brasileiras possuem suas versões. Os tupinambás acreditavam em dois grandes dilúvios. A lenda começa com o incêndio universal que criou as ondulações da Terra. Até então ela não tinha relevo. E segundo esse mito aí, tá, gente? Depois veio um dilúvio que apagou o fogo e tornou tudo habitável novamente. O segundo dilúvio tupinambá é mais na linha mesopotâmica. Veio o aguaceiro, os rios subiram e só alguns humanos conseguiram se salvar escalando coqueiros e palmeiras. Seja qual for o seu dilúvio favorito, o fato é que todos eles são alegorias para 2 sentimentos bem universais: o medo de que tudo acabe e a esperança de que sempre há um recomeço. Tá? As histórias diluvianas não se limitam ao Oriente Médio. Boa parte dos povos possui suas versões. Aqui a Austrália, mito dos Gunai, um sapo gigante aberto da água. América do Norte, eu já até li ali, ó. O mito dos Tupinambás, está tudo aqui. Então, vou voltar aqui para mim. Gente, é interessante quando a gente vê esse tipo de história. Você pode ver que o conto vem anterior à epopeia de Gilgamesh, que é bem conhecido. Até então eu não sabia disso. Eu fui pesquisar esse Atarhasis e realmente veio antes. Então é uma coisa mudando influência da outra. E claro, como ali as cidades da Babilônia, entendeu? Elas eram Ur, Eridur e Uruk. Eram centros comerciais. As pessoas iam ali
e acabavam pegando nessa cultura e ouviam essas histórias e acabavam levando para os seus lugares de origem. E assim elas foram se modificando. Agora, tem outras histórias de dilúvio? Sim, claro que tem. Mas geralmente você vai ver essas histórias onde? Geralmente onde tem enchente. Onde tem enchente. Então, e aí você vai ver que tem algumas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Aí não chega a ser um plágio. Algumas vão falar de sapo que engoliu água. Porque a mente humana ela é criativa. Isso é verdade. A mente humana é criativa. Então, como foi bem explicado no texto, na matéria aqui, os povos antigos eles tentavam dar sentidos. Por exemplo, quando eles viam a devastação, vinha aquela enchente, depois eles conseguiam construir, trabalhar o local que foi devastado e tudo florescia de novo, ficava tudo bem. Então eles tinham essa esperança de quê? De destruição e renovo. Então eles tentavam dar uma resposta que eles não compreendiam. Eles não compreendiam esses efeitos da natureza. E claro, e aí criaram-se várias histórias. Por isso que você vai ver isso em todas as partes do mundo. Mas quando você vê essas histórias de barco criado, principalmente naquelas da Mesopotâmia, e que influenciou tanto a mitologia grega quanto a mitologia judaica e a mitologia cristã, você vai ver que ali é um plágio descarado. Porque você vai ver as outras mitologias, você vai ver que elas são bem diferentes. São bem diferentes. Mas aqui não. Então você vai ver que até mesmo uma coisa que antes mesmo desse tal dilúvio, que nunca aconteceu, lógico, a mitologia dos babilônicos, eles achavam que os reis anteriores a esse dilúvio viviam uns 2000 anos. Gente. E depois disso, a vida, o tempo de vida, a expectativa de vida diminuiu. Ora, e você vê isso onde, além disso? Outro plágio também aqui, né? Na Bíblia. Nada original, gente. Então, são construções humanas, mais uma vez mostrando que a religião ela é uma construção humana. Aí depois ficou com raiva, querem nos atacar. A gente traz a informação. Agora, pesquise. Não é você pegar e tentar defender o que você acredita. Não, tenta defender a lógica. Vá para a história e você vai ver. É um plágio. É uma tentativa humana de tentar... É uma tentativa humana de quê? Para dar explicações àquilo que eles não compreendiam. Então vem sempre o quê? Eles têm a esperança de sempre um recomeço. Porque o fim das coisas, gente, o fim das coisas não é muito encarado por nós seres humanos. Principalmente o fim da vida, né? Daí surgem as religiões. O medo da morte. Mas uma coisa as pessoas que sempre têm uma esperança de recomeço. E claro, daí veio essas histórias de dilúvio, essas histórias de deuses destruindo a terra e depois salvando. Porque, gente, cada povo não tinha noção, por mais avançado que a Babilônia fosse, eles não tinham noção de que as Américas existissem. Eles não tinham noção de uma visão geral de mundo como nós temos hoje. Não tinham. Então, eles viam aquelas inundações locais e achavam que aquilo ali era o quê? Que o mundo era aquele espaço onde eles viviam. E, claro, vamos botar aqui. Eles só viviam aqui, ó. Aqui, ó, provavelmente. Aqui é o Iraque, ó. A Babilônia ficava aqui. Só que eles não conheciam, por exemplo, que tinha um mundo, tinha tudo isso aqui, ó. Eles não conheciam isso aqui. Na Austrália também, eles não sabiam disso aqui. Claro que lá eles tiveram diferentes tipos de narrativas para explicar enchentes, destruição, e depois para dar uma expectativa de recomeço. Claro que é bem diferente, né? Você vai ver várias histórias, porque, então houve um dilúvio universal? Nunca houve. Nunca houve. Apenas mito. Certo? Mito. Então, gente, está aí. Plágios e mais plágios. E no meio a gente pode ver que teve outro plágio, que é aquela longevidade também, que está lá na Bíblia. Ela veio também da Babilônia. Que vergonha, gente. Que vergonha. E as pessoas achando que isso é algo original. Achando que isso é o que? É algo que foi um concerto de uma divindade. Não, isso foi apenas histórias mitológicas, como o texto descreve, histórias mitológicas. E é uma coisa que eu vou falar para vocês, gente,
que é aquilo que é bem falado já no nosso meio, que quem estuda sabe, quem não estuda acredita. O que você quer? Acreditar? Eu prefiro saber. Certo? Então, vou deixar aqui o nosso clube de membros para vocês conhecerem nossos membros, e quem quiser fazer parte também para ajudar ainda mais o meu trabalho, faça parte. Vou deixar a chave Pix no comentário fixado. E outra coisa, eu peço para vocês compartilharem, curtirem, como algumas pessoas já têm feito. Eu agradeço, por exemplo, a Beth Pessoa, que tem feito isso, que é compartilhando nosso trabalho, a Soraya também, que faz muito isso. Então compartilhe, comente, a tia Teia, o tio Ateu fazem muito isso também, certo? Obrigado aí. Então compartilhe. Outra coisa, é inscrito? Traga outras pessoas para se inscreverem. Chegou aqui pela primeira vez? Se inscrevam ou curtam, dependendo da plataforma que você estiver vendo, tá bom? Então, grande abraço a todos, até a próxima, sucesso, e estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu, tchau, tchau. Quando tudo vai contra aquilo que você acredita, e mesmo assim você insiste em acreditar, é porque você decidiu ser burro mesmo.